Agora nessa parte vamos conversar sobre os eventos, futuros, e também sobre a questão da mitigação, e passados. Eh, e aqui entra numa área muito especulativa, mas explica grande parte do que, eu tentei conversar até agora. Eu, quando fui olhar as os eventos de enchente em Blumenau, obviamente o de 1880 é um mais significativo, é o mais alto de todos eles. Tem um outro anterior a isso, mas parece que o pessoal não acredita muito, muito embora também anterior, né, aquela década de 1840, é uma época que parece que houve alguns eventos que um chefe do projeto de imigração anterior ao de Blumenau, né, do pessoal lá da Bélgica, tiveram, tiveram lá em Blumenau, tiveram lá na região, e eles notaram muitas folhas em uma posição que provavelmente deva ter sido semelhante àquela de 1880. Então dá para dizer que é, esses eventos do século XIX foram muito intensos, né? Muito parecido com aquilo que o professor Juarez já tinha previsto. Então, na verdade, o que a gente notou foi que, olhando nas jornais da época, foi que foi muito estranho. Nós tivemos uma enchente sem chuvas em Manaus, e muito rápido. Foram das 15 mil pessoas, 5 mil pessoas desabrigadas, e quase todos, inclusive o próprio fundador da cidade, tiveram muita sorte de não ter morrido. E aí, na época, nos jornais, eles falam de lestada, e não de terrível lestada, mas falam de lestada e falam de trombudos, que seriam trombudos. Eu achei essa palavra bem interessante, e aí eu fui procurar no primeiro livro de história, foi atrás, né, de todos esses eventos, de locais, com o nome trompa e tal, tudo querendo saber como esses eventos eram comuns no passado. E aí, no caso, esse evento de 1880, o rio Itajaí Mirim, ele abriu uma nova barra em Penha ali, né? E o rio Itajaí Mirim, aliás, em 1911, abriu uma barra, o rio Itajaí Sul, e em 1880, o Itajaí Mirim abriu uma novo leito, onde hoje ainda está a Rua Brusque, né? Esse novo leito, o leito atual, foi uma recomposição da década de 1970, de 1963, em que eles tentaram colocar o rio Itajaí no onde ele existia. Bom, então essa enchente do rio dos Trombotos, né, me levou a esse essa história do rio Itajaí e do rio Itajaí, e uma enorme anfiteatro de erosões. E aí o que teria acontecido nesses eventos, né? Bom, o que eu presumo, porque obviamente não tem como antever, mas como foi muito rápido, então ele deve ter se formado ali próximo
de Blumenau, provavelmente na subida. O rio Itajaí também deve ter se formado ali naqueles vales. É onde os torós são mais intensos, você tem muita chuva e forma realmente essas enormes cabeças d'água. Bom, e aí eu fico pensando, o que aconteceria hoje com 800 mil pessoas morando no leito de inundação se a gente tivesse um evento desses? E eu fico muito feliz porque, sendo um TDAH, isso para mim era quase uma verdade. E aí eu fiquei muito angustiado há uns 3, 4 anos atrás, quando eu apenas tinha a parte intuitiva, não tinha nada disso para conversar. E aí eu, eu consegui, né, a enchente de Tubarão, as enchentes lá do rio Taquariantas, do rio Rasteira, lá no Rio Grande do Sul, do rio Saí, e mesmo outras enchentes. E recentemente, né, conversando com o professor Camilo da matemática, ele me contou do Espírito Santo. Eu já sabia disso, já tinha visto outros eventos, e me entristece muito, e eu gostaria de ajudar, das muitas mortes que acontecem por torós. Né? E aí, obviamente, eu não quero mais ocupar muito tempo disso, falar sobre a questão do, do que eu estou fazendo agora, né? Tentando colocar tudo isso no papel, escrevendo, dando entrevistas, fazendo um documentário que vai chegar ao Toró, a serpente do arco-íris, e a gente vai tentar criar um Toró a, a, fisicamente, ou seja, pegar uma situação em que a gente tenha uma atividade solar muito forte, uma região que esteja chovendo muito, e fica olhando para as nuvens. Se a gente olha aquele padrão que a gente acredita que deve estar, e aí, se tiver certo, a gente pode chegar com um, um sistema de ventiladores, ou um avião, ou algo desse tipo, e jogue água. Né? Como os aborígenes falam sobre a questão da cobra, da serpente de arco-íris. Né? Ela suga primeiro a cachoeira na direção vertical. E aí ela vomita, né, a água com os dentes lá dentro. Eu ficaria muito feliz, né, se pudesse terminar isso e usar o que a gente aprendeu indo ao Rio Grande do Sul. Antes disso, eu tinha feito até um vídeo falando sobre que as pessoas teriam que se ajudar. E casualmente, né, porque eu imaginava que pudesse acontecer. E lá eu imaginava que alguém visse o meu vídeo e que eles resolvessem fazer uma ponte, enquanto que o Estado não estava conseguindo, a ponte sobre o Rio Taquariantas tinha ido embora, e eles fizeram uma rifa e promoção e construíram uma ponte. Bom, o que eu queria falar sobre esse evento? Na verdade, eu soube que lá eles usaram, em uma parte que não tivemos torós, a jogar foguetes. E com isso se evitou a continuação daquela destruição, aqueles 13 mil cicatrizes do evento do Rio Grande do Sul pararam a partir desse momento. Isso é maravilhoso, quer dizer, isso eu acho que é a principal coisa, você poder usar a ciência para poder reduzir esse tipo de evento no futuro e evitar mortes. É isso. Obrigado.